Olá, Fiscaliza Auto Tietê, eu sou Jaqueline Benevides, jornalista e advogada dessa plataforma. Hoje é um momento muito gratificante acompanhar também as eleições para a Ordem dos Advogados do Brasil. Em âmbito aqui municipal, nós vamos tratar das chapas de Mogi das Cruzes. Saímos da eleição municipal, entramos em outra agora, que é uma eleição da classe e que é muito importante. Para você que não conhece a OAB, eu acho que é importante sim que você faça parte disso. Quem nunca precisou de advogado, quem nunca precisou de uma orientação. Então, não é simplesmente uma eleição que visa movimentar a classe, mas é toda a sociedade. Então, que vocês conheçam como que é esse funcionamento. Hoje nós estamos aqui com o Marcelo Inocêncio, é um grande prazer, chapa 1 aqui por Mogi das Cruzes. E a gente vai estar batendo um papinho bem rápido aqui, bem singelo, mas para mostrar para vocês, tanto advogados, qual que é a proposta da chapa, quanto também para a população, qual é a importância da OAB para o município de Mogi das Cruzes. Então é um grande prazer, eu quero pedir desculpa para vocês primeiramente pela minha voz, estou um pouquinho rouca, mas eu acho que o momento vale aqui a sua apresentação inicial, qual que é o seu histórico, para as pessoas te conhecerem. Obrigado pelo convite, tá? Participar aqui do seu programa é uma alegria grande. Eu advogado desde 1995, já tive a oportunidade de assumir a gestão da Ordem aqui em Mogi, de 2013 até 2018. E foi um prazer enorme naquela época, e a gente segue com um sonho que nós idealizamos lá atrás, quando eu assumi em 2013, né? De transformar a nossa casa, de transformar os equipamentos, modernizar a casa e prestar o melhor serviço para o advogado. Esse sempre foi o nosso objetivo e era a nossa meta. E por que a advocacia? É muito bom saber essa raiz que você tem da profissão e o porquê almeja hoje, novamente, né, a presidência da Ordem aqui em Mogi das Cruzes. Como eu estava dizendo, esse sonho, esse projeto, ele nasceu lá em 2012 e a gente vai, a cada ano, conseguindo implementar e conseguindo transformar a nossa casa. Eu fui fazer direito porque eu gostava muito de ler, leitura. Até no primeiro momento eu achei que eu poderia fazer engenharia, uma outra área de exatas, mas eu me encontrei no direito, me encontrei na advocacia. Advogo sempre, saí da faculdade, já comecei a advogar, passei no exame da Ordem e advogo a minha vida inteira. E a OAB, ela sempre teve no meu radar por aquilo que ela oferece, por aquilo que ela pode transformar na vida do advogado. Às vezes você, que também é advogada, uma amiga, um colega aqui próximo da gente, não precisa da Ordem. Mas a Ordem, ela tem um papel, tem uma fatia da advocacia que precisa da estrutura da Ordem. Sabe? A gente precisa de serviços que, para a gente, às vezes não é importante, mas para aquele colega que está passando uma fase difícil, que está iniciando na carreira, o jovem advogado, ele precisa da Ordem. A Ordem serve como um trampolim, como esse suporte inicial para quem quer começar numa carreira tão importante. E assim, é um desafio ser advogado iniciante. Antigamente a gente via muito essa questão de passar do pai para o filho a profissão. Hoje não, as pessoas têm uma autonomia maior de escolher a profissão e às vezes elas encaram um sonho realmente. Dentro da sua visão, o que o jovem advogado, aquela pessoa que acabou de se formar, que passou na OAB, né, ou também que demorou um pouco mais, tem gente que se forma e encara esse desafio do exame da Ordem e a gente sabe da luta que é, o que você acha que é o principal e que você vai trazer para a sua gestão na OAB para ajudar essa pessoa que está iniciando na advocacia? A dificuldade do advogado no início da carreira é ele conseguir entender como funciona, né, o básico do atendimento, para você começar a atender um cliente, para você começar a desenvolver e criar uma carteira de clientes. E a OAB de Mogi, ela consegue hoje dar um suporte inicial muito importante. Você teve a oportunidade, você frequenta a nossa casa, e hoje nós temos salas próprias, adequadas para poder receber o jovem, poder dar essa oportunidade do jovem, utilizar aquele espaço para atender o seu primeiro cliente, o seu segundo cliente. A Escola Superior de Advocacia, a ESA, ela em Mogi das Cruzes, é referência em todo o estado de São Paulo. Isso eu falo com orgulho, com prazer, porque quando eu assumi novamente em 2013, a ESA estava parada em Mogi. Ela não tinha nenhum curso ativo, ela estava totalmente parada. Eu entrei na OAB e o Dirceu do Vale, que é o atual presidente, assumiu a direção da ESA. E nós viemos construindo e desenvolvendo a ESA nesses anos após ano. E hoje a ESA, só em Mogi, nós temos 3 cursos de pós-graduação ao mesmo tempo. Isso é muito difícil conquistar. Para você ter uma ideia, nós temos 4.000 advogados inscritos em Mogi, 3 pós-graduações. Campinas, são 15.000 advogados inscritos, uma pós-graduação. Então, Mogi é referência na ESA, que é um braço acadêmico nosso.
E isso é importante para o advogado, porque o jovem advogado ele pode abater a mensalidade da ESA com a sua anuidade. Né? Então ele pode usufruir da ESA e aumentar a sua capacidade técnica, seu conhecimento, para ser um bom advogado, para se desenvolver. Eu sou suspeita para falar, porque eu até estava comentando aqui, eu me formei pela ESA, fiz a pós-graduação em Direito Penal e foi uma experiência incrível, porque realmente as pessoas que vêm aqui dar aula são gabaritadas, então a questão do network é muito importante. E aí que vem a pergunta, nessa continuidade das pós-graduações, dos cursos de extensões, tem cursos rápidos também na OAB, né? Todos os cursos. Como que vocês pretendem trabalhar com São Paulo, que tem uma gama muito maior de profissionais? Vão trazer para cá? Existe essa parceria? Isso que é importante a gente saber. Como que vai ser essa dinâmica também? São Paulo, que é a maior cidade, e também com o Alto Tietê, se você já tem essas conexões. Sim. O objetivo nosso em Mogi sempre foi trazer para a ESA os melhores professores. Sempre foi essa. Então, você busca na PUC, na USP, nas melhores faculdades, até fora Portugal. Nós já tivemos professores aqui de Portugal. Então, esse sempre foi o nosso norte. A ESA sempre tinha como objetivo proporcionar para o advogado de Mogi das Cruzes, do Alto Tietê, da região, o melhor curso possível. E nós tratamos a ESA como uma empresa. Hoje a ESA de Mogi é tratada como uma empresa com autonomia, com capacidade de qualificar e de ter o melhor curso possível. Então, nossa ideia desse projeto de continuar um trabalho bem feito é manter a ESA sempre melhor, sempre no processo de evolução, numa crescente. Esse é o nosso objetivo, é sempre trazer para o advogado, para o jovem, para o mais experiente, o melhor serviço, de forma que ele possa se capacitar cada vez mais. E também a questão que eu falei para vocês enquanto sociedade, de seu trabalho da OAB, gente, a OAB, ela tem um papel fundamental no resguardo dos direitos fundamentais, na Constituição Federal, democracia. Na democracia, direitos humanos. E assim, vocês, né, a chapa eleita, ela vai iniciar também com um executivo eleito novo, uma nova configuração da Câmara Municipal. Esse acompanhamento, essa fiscalização, e é uma parceria produtiva de estar vendo o que está sendo desenvolvido na cidade, vai continuar? E como que vocês pretendem lidar com as comissões? Vai ter alguma alteração? Vocês vão manter as comissões que já existem? Ou tem aí uma reforma administrativa, vamos falar assim, sendo prevista com a sua chapa? No primeiro momento, eu quero manter as comissões que elas já estão trabalhando. Eu quero dar condição para que elas possam trabalhar mais, desenvolver mais nessa crescente. Então, minha ideia é manter as comissões e trazer o advogado para participar. Porque nessas visitas que eu faço, pedindo voto, conhecendo os escritórios dos colegas, eu ouço muito colega que às vezes ele fica tímido, ele não participa por vergonha, porque às vezes acha que atrapalha. Sabe aquelas coisas que a gente, no dia a dia, a gente se coloca nessa condição. E eu tenho falado, vem participar. Vem participar das comissões. Nós temos um leque enorme de comissões aqui em Mogi, onde você pode se desenvolver, criar relacionamentos. Muitos escritórios são montados dentro da ordem, participando das comissões. Isso é muito importante. Né? E com relação à política partidária, a OAB ela sempre se coloca como fiscalizadora. Esse é um ponto. Nós, na minha parte, eu como presidente, se eleito, eu não misturo a política partidária com a política de classe. Aqui, a opinião do diretor, ela não interfere na ação da ordem. Porque eu quero ter a liberdade da crítica. Seja o eleito de direita, de esquerda, de centro, a OAB ela tem que estar isenta. Nós não podemos misturar. Sim. Não é verdade? Porque o advogado que tem algum pensamento, uma ideologia política, ele tem que estar dentro da ordem do mesmo jeito. Com certeza. Então nós não podemos ter barreira. E eu quero ter o poder da crítica, de elogiar quando aquele candidato que está eleito, que ocupa um cargo público, faz a coisa certa, e poder criticar. E eu quero até parabenizar a OAB, porque teve um papel fundamental na discussão da taxa de lixo. Foram representantes da OAB, mostraram uma tese muito bem feita lá. Então é esse papel que acho que a sociedade pode esperar da OAB, de que nesses episódios em que sejam discutidos casos de relevância, que a gente veja que o direito pode ser um fundamental, que a gente possa aplicar e possa dar essa assessoria de forma indireta ali para a população. Até porque as nossas comissões, elas já frequentam os ambientes onde você tem autoridade política, discutindo esses temas. Então, quando a OAB se faz ali presente, ela já tem uma opinião e ela pode compartilhar e ela pode ajudar na hora de você formar política pública. Até perguntar para vocês, você cidadão, você sabia que a OAB tem essas comissões, que ela participa dessa discussão em vários setores? Isso é importante porque muita gente não sabe, né? Marcelo, quais são o que você acha que, assim,
Obviamente, você já comentou sobre a ESA, que você quer manter as comissões. O que você acha que é primordial que você mantenha, né, para tranquilizar, inclusive, os advogados de falar, nossa, isso vai mudar, eu acho isso daqui bacana, então algo que você poderia trazer? E o que você pretende trazer de inovação que você acha que ainda está faltando, que tem que ter algo para melhorar, para adequar? Passa a informação aqui para os nossos colegas. Qual é a ideia? Qual é aquilo que o diretor de um órgão de classe como o nosso, que é um dos maiores do Brasil, se não for o maior órgão de classe, você tem que fazer a defesa intransigente, a defesa correta do advogado. Defender o direito dele exercer a profissão, a advocacia. Isso aqui você não pode se afastar nunca da defesa do advogado, da advocacia, e trazer o melhor equipamento possível. Nós precisamos ter o que tiver de melhor no Brasil para servir o advogado ou facilitar a dinâmica do exercício da profissão, nós temos que trazer para a mulher. Então, quando eu instalei, foi na minha gestão, a regional da CASP, Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, nós trouxemos a livraria, dentista e a farmácia. A farmácia foi renovada agora, eu convido a todos os advogados para participar e lá conhecer a nova farmácia. É uma farmácia linda. Incentive advogados. Moderna, com todos os medicamentos, higiene, maquiagem, tem tudo, completa a farmácia. O que a gente pretende agora? Imediatamente. Vai ter um espaço para psicólogo, para atender a advocacia. Olha que bacana. Porque é um problema que envolve toda a sociedade, o mundo moderno, e o advogado não está isento de precisar, às vezes, conversar. Então, nós vamos ter um psicólogo à disposição da advocacia. Nós vamos ter um médico, a partir de agora. Já está montado um ambulatório médico no espaço da CASP. No espaço da CASP? No espaço da CASP já está montado o espaço do médico. Ele vai atender no primeiro momento, uma vez por semana, de forma gratuita. É um piloto para a gente poder sentir a necessidade. Uhum. Né? Claro que não é uma especialidade, é um clínico geral, mas que é importante, às vezes, conversar com você, 15 minutos, você fala o seu problema, ele dá um direcionamento. Olha, pelo que eu estou sentindo, vai fazer um exame tal. Vai estar lá gratuito para atender a advocacia de Mogi das Cruzes. Excelente essa questão da saúde mental. Saúde mental e médico. Já está engatilhado para acontecer agora. Nós estamos tratando com uma empresa para criar um plano de saúde especial para a advocacia de Mogi, com preços diferenciados. Então, nós estamos rascunhando esse contrato e eu já vi os valores e a tendência é que seja metade do valor que se paga no mercado. Fala, gente, pelo amor de Deus, se essa chapa ganhar, vamos cobrar isso. Porque eu, como advogada, sofri. Com um hospital próprio aqui em Mogi. Um hospital próprio esse convênio. Então, nós já estamos tratando, estamos negociando com eles. Uhum. Porque é a demanda. Sim. O seu problema é o meu. É difícil você, às vezes, ter um médico, ter um plano de saúde. É muito caro. Muito caro. É difícil, a gente sabe. Eu volto a falar. Às vezes, a minha realidade, a sua, ela é diferente, mas uma fatia da advocacia precisa da ordem. Já que ele precisa muito da ordem. Você não tem noção. Precisa demais da ordem. Então, a gente está fazendo esse trabalho, desenvolvendo isso aí de forma que a gente possa entregar o melhor equipamento, mais qualificado e o melhor serviço para todo advogado de Mogi. E, assim, a questão da humanização tem sido muito falada em diversos setores. A advocacia, você falou primeiro da necessidade do amparo psicológico, isso é fundamental. Né? Cada um, obviamente, tem sua área, lida com criminal, outro com civil, mas às vezes é difícil você reter e separar o emocional do profissional. Muitas pessoas vêm vítimas de violência doméstica, você lida com pessoas que estão lidando com questões criminais, que são de uma demanda que é muito tensa. Então, assim, como que vocês pretendem trabalhar a humanização e passar essa informação para os advogados, dessa orientação, para lidar com a população em geral? Isso daí é um trabalho que a gente tem, é constante. A OAB, como a Casa do Advogado da Cidadania, ela está lá exatamente para poder tratar desses temas e tentar dar o suporte, ser o elo de suporte do advogado. A farmácia, por exemplo, vou usar a farmácia, depois que ela foi montada, é impressionante como a advocacia usa a farmácia. E ela é preço de custo, porque é uma caixa de assistência, não pode ter lucro. Esse é o princípio. Então, todo advogado, todo estagiário, ele pode ir até a nossa farmácia e adquirir o produto a preço de custo. Isso, socialmente, isso no nosso mundo, que é o mundo da advocacia, dos advogados, isso tem um reflexo muito importante. E isso vai acontecer também com a psicóloga, ou com o psicólogo, quem estiver ali atendendo, o médico, o plano de saúde. Então, a ideia para humanizar a ordem é que o advogado frequente a casa, enxergue a ordem como sendo a sua casa,
E a partir daí, divida e compartilhe aquilo que tem de bom, aquilo que a gente pode oferecer. Né? Porque muita gente paga anuidade, mas não vai na casa. Não participa, não frequenta, e ok, tá ótimo, ele está sendo representado da mesma forma. Mas nós temos um universo de pessoas que estão lá, estão vivendo a ordem e precisam da ordem. Aqui eu vou fazer um parênteses só para falar para você. No período da pandemia, você não tem noção de quantas cestas básicas essa ordem teve que entregar, ajudar o advogado, que naquele momento especial da pandemia, que foi terrível para todo mundo, foi devastador, estava passando necessidade. Só que isso é um trabalho entre muros, um trabalho que a gente faz em silêncio, porque tem que ser assim. Mas aí, nesse momento, já queria você vê a importância da ordem. Na hora que um colega chega para você, num momento, você imagina alguém chegar para pedir ajuda. Até arrepia pensar. É verdade. É dolorido. Mas uma pessoa É que já dolorido. vem, É dolorido. tinha seu escritório, que tinha É a dolorido. sua condição estabilizada, passar por uma pandemia e ter que Ter que pedir E a ordem está lá para isso. Esse é o nosso claro, né? papel. Não é questão de ser humilhante. A questão é, muitas vezes, eu mesma, eu tinha uma dificuldade muito grande de pedir ajuda, porque eu estava muito acostumada, a pandemia ensinou muito pra gente. A gente tinha mania de fazer Foi uma pelos lição de outros. vida. E quando a gente precisa receber, tinha uma coisa, eu fiz tanto pelas pessoas, agora eu que tenho que pedir ajuda. A gente não aprendia isso. Então, assim, existem momentos que a gente tem essa percepção, e se a gente tem acolhimento, isso muda tudo. Muda. E você tem um lugar que as pessoas tenham um gesto humano, uma questão de humanidade, de te receber bem, ouvir teu problema, dar um encaminhamento. Isso é muito importante. O advogado, ele precisa enxergar na ordem isso. Alguém de uma diretoria, uma direção, funcionários, colaboradores que façam esse papel de acolhimento. Eu até ia perguntar sobre isso a vice. Uma mulher, muito se fala em representatividade, questão de gênero. Como que está sendo essa importância, essa dinâmica? E também para as advogadas, existe alguma proposta focada? Porque assim, a gente sofre muito, estou falando, eu também como advogada, até eu estava comentando com ele que eu deixei um pouco a advocacia de lado, porque realmente para a gente que cuida de criança pequena, às vezes a gente não consegue dar conta dessa estrutura, tem muitas dúvidas, tem muitos obstáculos. Tem alguma pauta específica para as mulheres advogadas? Algum sonho de vocês da chapa que você poderia compartilhar A minha com a gente? vice, os membros, né, a minha vice, a Renata, são pessoas maravilhosas, né, que já prestam um trabalho na ordem, já são diretoras. É a vice atual, Dirceu, uma pessoa maravilhosa, preparada, tinha todas as características para estar ocupando o meu lugar como Calise Chapa, porque é preparada, uma advogada maravilhosa. E a Comissão da Mulher, ela é muito atuante na ordem hoje. E ela faz esse trabalho com um olhar feminino. E para você ter uma ideia, a gente realiza eventos durante o ano da Comissão da Mulher. Então tem lá, convida médicos, monta uma estrutura no mês da mulher, faz todo um acompanhamento, né? E várias vezes nós descobrimos problema de saúde da colega advogada num evento desse. Colega advogada que estava com um problema de saúde e num bate-papo com o médico que foi lá palestrar, fez um exame e detectou um problema de saúde grave, começou a tratar. Então, é que as coisas são muito rápidas na vida, né? Já que e a rotina de um órgão de classe com 4 mil advogados, ela também. Mas quando a gente para discutir política de classe, a gente começa a lembrar como que, em alguns pontos na vida, a ordem vai dando esse suporte, vai resolvendo o problema, resolvendo, e a coisa vai se. Então, o que eu senti de modo geral da chapa de vocês é que vocês querem buscar uma harmonia, tanto com o poder público, na questão de opinar, de ter liberdade, de falar, olha, isso daqui não está certo, isso daqui a própria OAB apoia uma medida, sociedade, fiquem sossegados que o direito das pessoas está sendo resguardado, quanto com a própria classe na questão da humanização. Então, harmonia, humanização e também proximidade, que eu estou sentindo que a intenção de vocês é fazer com que esses mais de 4 mil advogados se empenhem e participar das atividades. Venham viver as coisas da ordem, venham participar e confie no seu diretor para ter uma visão bem clara. O advogado está abraçado pela ordem, mas nosso poder de crítica na sociedade ele está ativo. Sim. Se eu precisar apontar o dedo e criticar, enxergando uma ilegalidade, um erro, uma ofensa à democracia, uma ofensa aos direitos individuais, uma atitude de uma autoridade que está cerceando o direito do advogado de exercer a sua profissão, nós vamos se levantar e vamos lá cobrar. Sabe? A direção da ordem, ser diretor da ordem é interessante porque você fica obrigado a comprar briga que não é sua, às vezes.
Então, às vezes, você tem uma harmonia com alguma autoridade, essa harmonia ela pode se quebrar, ou ela pode deixar de existir, porque o seu colega, o seu par ali, a Jaqueline precisa de um socorro. Sim. Então, não adianta, sabe? Eu brigo com você, porque nós somos advogados, então a gente briga no processo, e nós dois brigamos com alguém que está infringindo, com alguém que está ofendendo o nosso direito. É igual em casa, né? É advogado, né? Os irmãos brigam. Mas eu brigo com o irmão, só que eu e meu irmão nós brigamos com o vizinho. Aquela coisa, ai de alguém que faz do irmão. Eu posso, né? O outro não pode, né? É assim mesmo. Essa é a ideia. Eu brigo nós dois, como advogados, a gente discute, vai litigar, mas nós dois aí brigamos com quem está E ofendendo. às vezes a sociedade não entende, mas isso vale de lição. Não é porque você tem ideias diferentes, você está defendendo vertentes diferentes, que você vai criar inimizades. Você pode ser amigo de quem pensa diferente de uma forma totalmente pacífica, democrática, e isso é muito importante, porque todo gestor, você se assumir a presidência da OAB, vai ter seus desafios, vai ter seu lado positivo e negativo, e eu acho que está amplo. E para finalizar essa entrevista, eu queria te perguntar a questão de acesso, porque muita gente, a gente estava até conversando, né, que o cliente, às vezes, ele não quer falar com um colega, um parceiro do escritório, ele quer falar com a pessoa com cabeça, né? Na OAB não é diferente. Às vezes os próprios colegas ali, um advogado, nossa, eu quero falar com o meu presidente, eu não quero falar com o intermediário. Você vai ter essa acessibilidade aos advogados? Como que você pretende trabalhar com isso? Porque você já teve experiência então... Já tem, do período que eu tive lá na presidência, eu sempre fui acessível. A sala sempre esteve aberta, os colegas sempre participaram, sempre tiveram presentes. Aqueles colegas que caso queiram participar de uma comissão, é ir lá, bate lá, entra, fala. Não tem importa pro advogado. A casa é nossa, é a casa do advogado. Às vezes uma ideia, né? Tem uma ideia bacana, vamos criar uma nova comissão? Ok, vamos lá, vamos sentar. Tendo viabilidade, sendo uma coisa importante, tendo viabilidade, não tem problema. Esqueci de te perguntar, que eu acho que é importante. Tem muitos advogados que acabam não contribuindo com a unidade, que estão com essa separação e acabam ficando totalmente inertes ao que acontece na ordem. Sim. Por conta disso, tem proposta também para trazer essas pessoas para perto, para mudar essa realidade e fazer com que grande parte aí de quem está afastado venha para a OAB? Sempre tem. Sempre. Então, eu convido aos colegas advogados, porventura não tem uma atividade, não advogue. Né? Tem um colega que é formado, né? Tem um registro na ordem, mas ele é engenheiro, tem empresa. Eu convido para que venha participar. Porque a gente precisa de colaboração. Às vezes o cara é um empreiteiro, mas ele é advogado, ele pode participar das coisas da ordem, é importante. Né? Eu fico com muito dó. Ontem mesmo eu estava conversando, tomando um café com um colega, e ele falou que a filha dele, ela deu baixa no registro na ordem. Porque ela não queria advogar, não queria continuar pagando, ela deu baixa. E eu fui olhar no site para ver se realmente. E dá dó, porque foi uma luta grande, e não é diferente para ninguém. Só quem você passa no exame conseguir passar no exame, você conseguir a sua inscrição, e aí por algum motivo durante a vida você pede a baixa daquele registro, é dolorido, né? Eu falei, mas por que ela não continuou? Por quê? Pedir baixa, fica lá. Tão importante você ter um registro na ordem. Sim. E aí isso é dolorido. Então, quando você percebe que um colega está se afastando, eu acho que é obrigação da ordem buscar atrair esse colega. E nós fizemos isso, e aí eu não quero jogar luzes naquilo que nós fizemos, no trabalho que vem sendo feito. Mas eu acredito, e você, Jaqueline, pode ser uma testemunha disso, que nós conseguimos trazer o advogado para dentro da ordem. Hoje, os eventos, você acompanha pela rede social, peço que todos acompanhem as festas, os eventos, as palestras, os cursos. Sim. É cheio de advogado, todo mundo participando, todo mundo interagindo. E isso é o espírito da ordem. Uma ordem vazia, sem vida, uma direção relapsa. Só com a placa não Só dá. com a placa sozinha. Uma casa que não tem gente vivendo, que não tem vida, é uma casa vazia, abandonada. Então, o nosso jeito de ser. E aí eu não. Claro, o nosso jeito de pensar é esse, como administrador, como gestor de ordem. A gente só tem sentido aquela casa. E tudo que a gente criou de equipamento moderno, o advogado ali vivendo isso. Se não tiver o advogado, não tem sentido. E agora, para finalizar, que recado que você deixa para os advogados? Pode pedir apoio, a gente dá esse espaço, a gente está tentando entrevistar todas as chapas para conhecer as propostas, e acho que às vezes a pessoa não tem tempo de acessar a plataforma de vocês, e a gente quer ser um braço também dessa comunicação. Então agora você pode falar diretamente aí com os advogados. Jaqueline, obrigado mais uma vez pelo convite, pelo apoio. O que eu quero dizer é o seguinte, o nosso principal argumento e a nossa principal ideia é a continuidade de um trabalho que tem sido feito de forma excelente.
Eu preciso reconhecer que o atual presidente, o Dirceu, fez um trabalho maravilhoso na nossa casa, de transformação, equipando, continuando esse chamamento do advogado. E eu quero, como presidente da ordem, se for eleito, se for escolhido pelos meus pares, eu quero poder continuar esse trabalho, dar continuidade, trazendo cada vez mais equipamento, modernização, estrutura e vida para a nossa casa. Esse é o nosso compromisso, sem esquecer nunca da representação. Defender o advogado e defender a advocacia, o exercício da advocacia em qualquer circunstância. Essa é a nossa ideia. Então, ficamos por aqui. Essa é a nossa primeira entrevista com a Chapa 1, Chapa aqui 1, de Mogi das Mogi. Cruzes. Chapa 1. E a Em gente São fica Paulo, muito feliz. Jaqueline, desculpa, eu preciso falar. Em São Claro. Paulo, Chapa 11, Caio, Gandra Martins e Durso. É a nossa parceria. Chapa 1 em Mogi, em São Paulo, Chapa 11 com o Caio. E a gente quer desejar muita sorte para todas as chapas, mas especialmente para vocês que estão aqui sendo entrevistados. Obrigado. Que seja muito produtivo, porque esses debates, né, essas ideias precisam ser levantadas. Então, se você for eleito, que seja assim um período de glória mesmo para a Ordem dos Advogados. Falo isso como advogada também, e acompanhando. O Dirceu deixou um legado maravilhoso, merece todos os nossos parabéns. A OAB está linda e tenho certeza que quem assumir vai ter esse âmbito de melhorar ainda mais e dar mais orgulho para a gente aqui de Mogi das Cruzes. Então, fiquem com Deus e que dê tudo certo aí nessa caminhada, porque a sociedade também agradece. Obrigado. Tá? Muito obrigada pela sua participação aqui. E, por favor, sigam a gente no Facebook, Instagram, nós estamos no YouTube também. E só acessar o nosso site também, www.fiscalizamogi.com. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.